Olá, meu nome é Jonatas e esse é o primeiro vídeo temático que eu tenho aqui no canal, né, que eu vou fazer. Esse primeiro tema ele foi pensado para o ensino médio e os conceitos que eu vou usar são conceitos que são encontrados em livros de ensino médio ou então apostilas para concurso público de nível médio. Os vídeos temáticos eles não têm a pretensão de responder perguntas, não que é a vida, né? A gente não tem resposta para todas as coisas. Vamos começar, né? A primeira coisa que a gente precisa ver aqui são os conceitos básicos para entender o vídeo daqui para frente. Quais são os conceitos básicos? Bem, nós temos dois conceitos para refletir aqui. O primeiro, o que é ética? Ética é o estudo da moral. Muitas pessoas, inclusive, trocam a palavra ética por filosofia moral para ficar mais fácil. Porque ética, quando a gente está falando em filosofia, ou pelo menos na filosofia de nível médio, ética não está ligada àquilo que as pessoas chamam de isso é uma atitude antiética, isso é uma atitude falsa. Às vezes o que a pessoa está querendo dizer na filosofia significa moral. O que é moral? Moral são regras de conduta que os indivíduos têm em determinados grupos sociais. Por exemplo, famílias têm regras de conduta, têm códigos de moral. Gangues têm códigos de moral. O ser humano, ele é um ser moral. Não existem seres humanos amorais, ou seja, sem moral. Todo ser humano ele possui um código de regras que ele usa como conduta, assim, ele usa como uma forma de ver o mundo. Até aquelas pessoas que tentam quebrar todas as regras do mundo, isso foi um padrão jovem de, não, a gente tem que ir contra a sociedade. Qual sociedade você está falando? A sociedade é permeada de grupos sociais. E esses grupos sociais, eles têm regras, eles têm códigos, mesmo que eles sejam códigos implícitos. Quando eu falo código, fica parecendo que as pessoas entendem o que significa moral. Isso não é verdade, mas é só uma forma de simplificar aqui. Então, a moral fica parecendo uma coisa relativa. Então, é relativo a cada grupo, é relativo a cada indivíduo. Só que o estudo da ética, ou a filosofia moral, ela entra nesse sentido de buscar padrões nos grupos sociais. Satanás. A ética, ela tá aí para estudar quais são esses padrões que, no fim das contas, é aceito em todo o grupo social. Ou então, a ética pode ser usada para estudar que tipo de padrão existe em cada grupo social. Ela coloca explicitamente quais são as regras morais, no fim das contas, as pessoas seguem, por vezes, sem questionar ou sem entender. E é a partir disso que a gente vai começar a pensar sobre uma coisinha Chata pra que desgraça. se chama política. Antes da gente falar sobre política de fato, pelo menos a política de uma forma de senso comum, não tenta pensar em o conceito de política, não. Pensa no senso comum, assim, o que você pensa quando falamos de política? Candidatos, governos, o presidente, seja lá o que for. Para falar disso, nós precisamos falar de uma progressão que existe na história da filosofia. Nessa linha do tempo, nós vamos ter 4 etapas. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. A filosofia antiga, ela é muito, mas muito ligada à vida feliz. Praticamente quase tudo que a gente vai ler de filosofia antiga tem pelo menos um parágrafo, tem pelo menos alguma coisa ali preocupado com o bem-estar, com a boa vida, com o que é ético de ser vivido. A ética para eles tem a ver com felicidade, não tem a ver com simplesmente, vou fazer o que é certo porque é certo. Não, eu faço o que é certo porque isso me dá prazer. A filosofia medieval é uma resposta à filosofia antiga. Por quê? A filosofia medieval ela aparece justamente respondendo que a vida feliz é estar com Deus. O indivíduo encontra a vida feliz quando ele encontra Deus. E como é que eu encontro Deus? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, dentro da filosofia medieval, encontrar Deus não está restrito à igreja ou à Bíblia. Na verdade, encontrar Deus é uma coisa um pouco mais ampla, como, por exemplo, estudar a natureza. Estudar física, matemática, biologia, química, todas essas coisas eram formas de encontrar Deus. Boa parte dos raciocínios da Idade Média, eles são pautados em lógica pura para tentar encontrar Deus dentro da natureza. Essa resposta de encontrar uma lógica pura coloca a razão acima da fé. E a filosofia moderna se aproveita dessa brecha da filosofia medieval. Ao invés de eu estar procurando Deus, agora eu busco a razão das coisas. Eu busco a ciência das coisas. Descartes, Kant, essas pessoas elas estão muito ligadas à padronização da razão, que vem a ser a ciência. Só que a filosofia moderna, justamente por ser extremamente otimista com a ciência, achando que a ciência é o que iria apontar o caminho para a felicidade, para a evolução, seria a grande resposta para a filosofia antiga, seria a resposta na cara dos medievais de que no fim das contas nós não precisamos de Deus. No fim das contas a ciência desemboca em 2 grandes guerras.
E essas duas grandes guerras desenvolvem a ciência de uma forma maravilhosa mesmo, assim. Quem é otimista em relação à ciência tem que pensar que, no fim das contas, as guerras mundiais elas foram usadas, por mais cruéis que fossem, para desenvolvimento científico. A filosofia contemporânea, que é onde nós nos encontramos agora, ela vai olhar para isso e pensar, bem, a ciência não aponta o caminho, porque a ciência sozinha ela é cega. O que no fim das contas está apontando o caminho? É a política. A política tornou a ciência cruel durante as grandes guerras. E por que ela tornou a ciência cruel? Porque, no fim das contas, a gente não deu a devida atenção ao que realmente estava guiando a progressão histórica da humanidade. Onde houve humanidade, houve política. A filosofia contemporânea agora tem como foco de pesquisa, digamos assim, o foco de estudo, ou então a forma como nós pensamos, está muito ligado às influências políticas. De certa forma, é o que faz com que nós, hoje em dia, venhamos a nos sentir cada dia mais obrigados a termos um posicionamento político fechado. A política, ela ganha o espaço dela porque, em algum momento, a gente começou a perceber que ela influencia diretamente nos indivíduos da sociedade. Ela não influencia simplesmente nos grandes centros de poder, ela não influencia simplesmente nas leis, ela influencia, inclusive, na nossa vivência comum. Um político que corta impostos, ou que pesa a mão dos impostos, ou que não incentiva a educação, ou que não incentiva a saúde, ou que incentiva o uso da cloroquina. Os pronunciamentos políticos, eles influenciam diretamente as pessoas comuns. A gente tem que pensar que os políticos, eles fazem parte de um grupo social que é diferente do nosso. E por isso eu vou usar o sociólogo e filósofo Max Weber, né, no texto dele de Política como Vocação, onde ele fala de duas éticas que permeiam a política, que é a ética de convicção e a ética de responsabilidade. O que é a ética de convicção? Ética de convicção seria o conjunto de regras morais que uma pessoa adota pensando nas suas próprias crenças. Ou seja, eu acredito nisso e eu vou agir dessa forma independente de como as pessoas pensam. Já a ética de responsabilidade tem a ver com o conjunto de regras morais que levam em consideração o que os outros pensam. Por vezes a gente pode olhar para essas duas éticas e pensar, essa ética é boa e essa ética é má. Essas duas éticas não são sobre isso. As duas éticas, elas estão pautadas em questões muito práticas, o que de fato nós levamos em consideração quando nós estamos falando de política. As nossas convicções pessoais, de que nós achamos o que é certo ou o que é errado, ou nós levamos em consideração a convicção da maioria. Só que se você pensar em alguém que tem convicções e não leva em consideração o que a maioria pensa, essa pessoa, no fim das contas, ela pode vir a ser extremamente estúpida. Porque ela vai começar a tomar decisões que só estão baseadas em suas crenças pessoais e na sua própria cabeça. Então ela não está atendendo a população, ela está atendendo os seus próprios desejos. E uma pessoa que é pautada somente nos desejos da população, ela é extremamente manipulável. Então, quando nós estamos discutindo política, ou então quando os políticos estão decidindo coisas em relação à nossa vida que afetam individualmente a cada um de nós, o que nós devemos cobrar deles? Que eles sejam convictos das suas ideias ou que eles tenham responsabilidade com o povo? E no fim das contas eles têm que ter um equilíbrio entre convicção e responsabilidade, ou que no fim das contas Max Weber errou. Ele não, na verdade, a política não tem nada a ver com essas duas coisas. Talvez nenhum dos dois caminhos seja de fato bom, ou algo que a gente possa chamar de bom. Sabe, as discussões políticas que nós vemos, elas são extremamente apaixonadas. O que eles levam em consideração? No fim das contas, eu não vou responder. Quem tem que responder é você, a partir de agora. E pensar sobre esse tipo de coisa. Sobre o que de fato pauta a nossa política, ou o que nós queremos da nossa política, né? Se você curtiu, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, deixe algum comentário, semeie a paz e o amor, faça esse tipo de coisa aí. Eu não sei como é que termina esse vídeo. Eu vou filosofar mais sobre isso, tá? Muito obrigado para quem assistiu.